É os dois coisinhas assim, ele tá com a áudio ligado. É assim mesmo. Oi? Os dois coisas assim, tá com a áudio ligado. Isso aqui. Pronto, era isso mesmo. Por isso que eu tava ouvindo um barulho estranho. Mas tá bom. Tava ecoando. Isso. É a melhor foto do Pokémon que vocês vão ver hoje, velho. Vou mostrar pra vocês. Cada fundo que esse conserva inventa. É o Pokémon no barzinho, velho. Tem como ser melhor do que isso, não. Justamente. Tem a JBLzinha aqui, cadê desse lado? Ah, muito bom. Vamos começar. A aula de hoje, cartografia, revisão. Eita, não gravei, né? Fui resolver o negócio do áudio e não gravei. Ah, não, tá gravando. Isso mesmo. Verdade. Vamos lá começar. Hoje a aula é de boa, remeter as primeiras aulas da gente lá no primeiro semestre, no presencial, que a gente viu cartografia, que era um pouquinho mais complicado, mas vocês vão ver como que a pegada do Enem é mais de boa para esse assunto. Primeiro que a gente vai retomar aquelas noções de paralelos meridianos, a contagem em graus e etc, etc. Justamente, aí bem lembrado da bolinha lá que a gente fez a insolação, por que a Terra ela é um pouquinho mais inclinada, né? Por que a insolação ela varia na Terra, né? Justamente por causa eu acho que era basquete mesmo, que é justamente por causa da inclinação da Terra, né? Que ela não está retinha, né? Ela tem um certo grau de inclinação. É bom para a gente relembrar isso antes de iniciar a cartografia, como já foi comentado, justamente essa variação. E essa variação permite, para a gente aqui da Terra, alguns fenômenos bacanas, como, por exemplo, você ter estações do ano, diferentes estações do ano, certo? Com relação aos hemisférios. E também ter uma inversão de estações do ano. Porque, por exemplo, não sei se vocês lembram do exemplo que eu dei. Quando é lembrado do Natal, né? Natal, como a gente está próximo, é mais fácil de lembrar. O Natal do hemisfério norte tem neve, né? Tem o Papai Noel lá, de trenó, todo mundo no frio e tal, porque é referente ao inverno. E aqui a gente, do hemisfério sul, a gente está no período do verão. É justamente por essa inclinação da Terra que faz com que a gente tenha estações do ano invertidas referente a cada hemisfério. Cada hemisfério ele vai ter a estação do ano trocada, né? Por exemplo, se é verão, inverno. Se é ai, meu Deus. Se é verão, inverno, se é primavera, é outono, e assim sucessivamente, né? Com relação aos hemisférios. E isso está intimamente relacionado ao grau de inclinação terrestre. Porque esse grau de inclinação faz com que varie a incidência solar, né, dos raios solares sobre as porções territoriais da Terra. Né? Por isso que tem essa variação. Beleza? Vamos lá. Eu espero que vocês não tenham tido muita dúvida, né? Eu acho que até porque foi mais tranquilinha essa apostila. Só teve de escala também, né? Que eu espero que a gente termine hoje. Que ela vai... já ganhei 5 minutos aí do ADM a mais. Já me foi concedido essa honra. Mas vamos lá. Primeira questão. Vou tentar seguir aquela lógica que eu estava fazendo nas outras aulas, certo? Tipo, mostrar as estratégias de como se resolver, entendeu? Como a gente estava seguindo na última aula, que eu acho que foi produtivo. Mas se vocês acharem que querem outro método, é de boa também, a gente tenta fazer, certo? Então vamos lá. Pensando nas correntes e prestes a entrar no braço que deriva da corrente do Golfo para o norte, lembrei-me de um vidro de café solúvel vazio. Coloquei no vidro uma nota cheia de zeros, uma bola cor-de-rosa choque. Anotei a posição e data. Latitude 49 graus, 49 graus e 49 minutos. Já vou relembrar uma coisinha com vocês. Como que é que se exprime a latitude e a longitude? Vocês percebem que ele utilizou essa notificação aqui, ó, de graus e minutos. Justamente pelaquela concepção de que, obviamente, né, a Terra ela é redonda
e ela foi fracionada, a gente está falando de quê? De latitude, né? De latitude. Se a latitude é nesse sentido aqui, ó, norte e sul, certo? Lembrar que latitude, ela varia de zero, que coincide justamente com a linha do Equador, certo? Que é o nosso grau de latitude zero, para relembrar para vocês. E ela varia de quê? De norte, de 90 graus norte a 90 graus sul. Se a gente está exprimindo latitude, percebam que aparece aqui na notificação do cara o direcionamento. É 49 graus e 49 minutos norte. Então, quer dizer que ele está em alguma região dessa porção do hemisfério norte. Certo? E ela varia justamente de 0 a 90 graus norte e de 0 a 90 graus sul. Eita, vou botar um N de novo. Sul. Beleza? E aí ele exprimiu dessa seguinte maneira, né? Que a latitude do posicionamento onde ele estava era 49 graus e 49... Deixa eu puxar aqui. Esse tracinho, que representa minutos. Que é justamente para ser mais preciso ainda. Certo? Para ser mais preciso quando se refere à localização, certo? Essa localização aqui, que é exprimida em minutos, ela está entre cada paralelo. Que a gente sabe que a latitude ela é dividida entre paralelos, né? E esses paralelos eles correspondem a, digamos assim, a pontos precisos de grau, né? Então, entre esses paralelos, para se localizar melhor, utiliza-se essa notificação de minutos e até segundos. Só que é o que eu estou te dizendo. Esse texto não vai lhe pedir isso, que você saiba diferenciar no plano cartesiano qual é a localização. Plano cartesiano que eu estou falando é uma carta cartográfica, um mapa. Com precisa localização, sei lá, 49 graus, 49 minutos e 30 segundos norte. Não, ele não quer, porque isso aí é um conhecimento mais denso. Você vai perceber que a questão você não precisa saber disso. Porque é um conhecimento de localização espacial muito mais amplo, certo? Então, necessariamente, o que você precisa entender é basicamente para onde que varia a latitude, né? Qual é o parâmetro da latitude, que a gente está falando dos paralelos, certo? Que é justamente essa medida. E ela varia de 0 a 90 norte e de 0 a 90 sul, certo? Que aí corresponde a justamente os hemisférios. Vou dar uma limpada aqui para a gente ver o restante. E aí, quando a gente está tratando da longitude, que ele está te mostrando aqui, ele traz 23 graus e 49, tracinho, né? 49 minutos. E W. Esse W é a representação de oeste em inglês, certo? Por quê? Porque a representação no plano cartográfico ela é dada em inglês, certo? Então, a nomenclatura é referente ao oeste. Porque a longitude, ela varia nesse sentido aqui, ó. Que a gente tem o meridiano de quem? Que é o marco zero. Não sei se vocês lembram. De Greenwich, né? Vou botar um GW aqui, que seria Greenwich. Que seria o marco zero para observação da longitude, né? Então, eita, pera, saiu demais. Então, cada meridiano... Eita, tá horrível, né? Cada meridiano ele vai concorrer nesse sentido aqui, certo? E ele pode ser exprimido justamente em leste, né? Que no caso, na sigla em inglês, ele vai para o E, né? Que é eastern, e o W, que é o oeste. Mas é, obviamente, o leste e o oeste, certo? Que a gente observa. Assim como o norte e sul, né? Para a gente diferenciar onde é que está no espaço, certo? Só para relembrar esses conceitos simples, certo? E vamos lá. Se tiver dúvida, a gente continua. Vou dar uma adiantada aqui. Mas a gente já lembrou uns conceitos bacanas, né? Os paralelos, meridianos, as variações. Inclusive, eu não falei da variação dos meridianos, né? Que varia de 0 a 180. 180 graus, certo? Porque corresponde a uma meia volta, certo? Uma meia volta de um círculo, né? Deixa eu ver se eu consigo. É porque eu não consigo desenhar 3D aqui. Mas deixa eu ver se eu consigo.
Não, ficou horrível. Deixa pra lá. Mas eu espero que vocês tenham me entendido, que corresponde justamente à meia volta do hemisfério, certo? É como se, pronto, o plano seria aqui a minha cara, né? Então, elas faria assim, né? Um círculo, a meia volta. No caso, 360, as duas voltas, certo? Que ele dá sobre o meridiano de Greenwich, certo? Por isso que a gente tem 180 graus leste e 180 graus oeste, totalizando os 360 graus da esfera, que seria o globo, né? Lembrando mais uma vez que a Terra não é plana, a Terra é redonda, né? Sim, por isso que a gente tem essa definição dos meridianos variando de 0 a 180 graus. Beleza? Tranquilo. Aí vamos lá. Tampei e joguei na água, certo? O que foi que o cara fez? O cara anotou a localização atual dele, botou no vaso. Ele estava, obviamente, provavelmente no meio do mar, né? Nas correntes lá. Ele botou dentro de uma coisa e jogou a localização dele num plano cartográfico, né? Representado pela latitude e a longitude. Nunca imaginei que receberia uma carta com a foto de um menino norueguês segurando a bolinha e a estranha nota que ele tinha colocado no vaso e tinha jogado, certo? No mar, nas correntes. No texto, o autor anota sua coordenada geográfica. Ele quer saber qual é o conceito de coordenada geográfica, certo? O que é que conceitua a coordenada geográfica? A gente já viu as representações dela no plano cartesiano, no plano cartográfico, digo, né? Relembrando aqui, longitude variando de norte a sul, de 0, que seria a linha do Equador, aí assim, de 0 a 90 norte e de 0 a 90 sul. A gente está falando da longitude. A longitude, estamos falando dos meridianos, né? Os meridianos, o principal meridiano de Greenwich, que representa o marco zero. Ela varia de 0 a 180 leste e de 0 a 180 oeste, certo? E o cruzamento dessas duas informações, perceba, o cruzamento de dois pontos que representam a cartografia vai te dar a localização exata de um ponto na superfície terrestre. O cruzamento dessas duas informações no plano vai te dar justamente a localização precisa da pessoa, ou do ponto, ou de qualquer outra coisa. Quem se aproveita disso é o GPS, pessoal. O GPS ele se aproveita justamente nesse sentido. Lá quando você está usando o Waze, ou quando você está utilizando, sei lá, o Google Maps, ou o próprio aparelho de GPS, que eu acho que muita gente não usa mais, né? Só usa mesmo o telefone. Ele está enviando para um satélite, a todo momento, esse ponto que te georreferencia na superfície terrestre. O cruzamento dessas duas informações, de latitude e de longitude, vai te dar o ponto exato onde você está, certo? E o GPS vai receber essa informação e vai calcular a melhor trajetória que você deve exprimir para chegar no seu ponto desejado, que também é um cruzamento dessas duas informações, de latitude e longitude, certo? Então vamos para lá para as alternativas para a gente adiantar o nosso lado. A alternativa A, que ele quer saber o que é uma coordenada geográfica, né? Principalmente para o autor também do textozinho. No texto, o autor anota sua coordenada geográfica, o que é uma coordenada geográfica? É a informação de linhas imaginárias que permitem localizar um ponto ou acidente geográfico na superfície terrestre. Muito boa, né? Basicamente o que a gente comentou. É um conjunto de linhas imaginárias, obviamente, que eu esqueci de comentar com vocês, que essas linhas que a gente desenhou no globo são projeções, certo? Não são linhas, obviamente, né? Que está escrita na Terra, que você não está vendo, obviamente. Mas são linhas imaginárias que correspondem justamente à informação necessária para você localizar um ponto ou um acidente geográfico ou qualquer outra coisa na superfície terrestre. Então, gabarito é a letra A. Mas vamos analisar as outras, certo? Letra B. A latitude como distância em graus entre um ponto e o meridiano de Greenwich. E a longitude como a distância em graus entre um ponto e o Equador. Está invertido, né? Vocês percebem que está invertido, como eu falei. A longitude ela se referencia pelo meridiano de Greenwich, que vai formar os meridianos a partir de Greenwich, certo? Que vai variar de 0 a 180, leste e oeste.
E os paralelos, eles vão se referenciar pela linha do Equador, que é o marco zero dos paralelos, variando de 0 a 90 norte e 0 a 90 sul. Certo? Tá? Invertido aí a letra B. Letra C. A formação de projeção cartográfica usada para navegação, onde os meridianos e paralelos distorcem a superfície do planeta. A forma de projeção cartográfica usada para navegação, os meridianos e paralelos, eles distorcem a superfície terrestre. Na realidade, o que acontece é o inverso. Às vezes, quando a gente está se tratando de uma carta, percebam, existe uma dificuldade. Qual é a maior dificuldade da cartografia, em termos gerais? É você transformar um objeto tridimensional, certo? A Terra em si é um objeto tridimensional, possui 3 dimensões, em um plano, em uma dimensão só, né? Em uma dimensão, na realidade, que é o plano cartográfico, certo? Que é a carta, que é o mapa. Então, quando você constrói um mapa a partir das ferramentas utilizadas pela cartografia, você gera algumas distorções nas formas, na escala de algumas regiões. Dependendo do tipo de projeção que você vai utilizar. Lembrando que a gente tem, dando exemplo de alguns tipos de projeção cartográfica, a gente tem a cilíndrica, a gente tem a cônica, a gente tem a azimutal, certo? Vou dar o exemplo aqui mais prático para vocês observarem. A gente tem a cilíndrica, que eu não estou copiando. A gente vai ver que tem uma questão sobre isso, que é a cilíndrica, que vai tentar colocar aqui como se fosse T de terra, certo? A terra. Que vai tentar colocar a terra em uma dimensão só. A gente tem a cônica, que geralmente é utilizada nesse sentido aqui, ó. É muito bem representada. Representa muito bem as zonas polares e próximas às zonas polares. A gente tem aquela que é azimutal, que ela é nesse sentido aqui, a Terra, tá? O círculo é a Terra. Que é nesse sentido aqui, ó, que ela exprime justamente o polo, né? Aqui é o T de terra. São alguns exemplos de tipo de projeção. Então, quando você se utiliza desses tipos de projeção, você acaba deformando a superfície terrestre para caber no plano, certo? Mas isso não vai alterar de alguma maneira a forma com que se utiliza a cartografia para navegação, por exemplo, certo? Letra D. O registro de que os paralelos são verticais e convergem para os polos e os meridianos são círculos imaginários horizontais equidistantes. Na realidade, também está ao contrário, é igual a letra B. Ele distorceu aí. Os paralelos, eles são horizontais, né, como referência ao Equador. E os meridianos... Eita. Isso, justamente. Convergem para os polos. Não, na realidade, eles não convergem para os polos, né? Ele faz justamente aquela escadinha referenciado pelo Equador. E os meridianos, que são círculos imaginários, horizontais, não são horizontais, são verticais e também são equidistantes, né? Ele atrapalhou esses dois conceitos. E a relação que se estabelece entre as distâncias representadas no mapa e as distâncias reais da superfície cartografada. Na realidade, a coordenada geográfica não é essa relação, né? Não é essa relação. Ele quer saber o que é a coordenada geográfica. É justamente a informação de um conjunto de linhas imaginárias, são os paralelos e os meridianos, que permitem localizar um ponto ou um acidente geográfico na superfície terrestre. Você está falando da letra E, né? A relação que se estabelece entre a distância representada no mapa e a distância real da superfície. Justamente. Seria um conceito de escala, né? Um tipo de escrever o significado das escalas na cartografia. Muito bem, observar. Vamos para a próxima. A próxima é uma coisa que eu também comentei lá nos primórdios, justamente quando eu estava falando de georreferenciamento, eu estava falando do projeto Civan da Amazônia, que foi esse projeto aqui, que está exprimido no mapa, certo? Olha, a análise da imagem, essa imagem que eu botei de lado, certo? Porque isso não cabia no slide, remete a uma estratégia que pressupõe. Vou relembrar para vocês o que foi esse projeto de georreferenciamento da Amazônia.
É um projeto que está inativo hoje em dia, certo? Mas foi de grande importância para alguns aspectos. O satélite está lá ainda, certo? O INPE, ele utiliza o satélite para olhar o desmatamento atualmente, mas não tão fortemente assim como esse projeto visava, certo? Ele está lá, mas a informação que ele manda para a gente é diferenciada. Porque vocês podem estar observando hoje em dia, né? O INPE solta um dado que o desmatamento na Amazônia aumentou consideravelmente esse ano, certo? E justamente por esse mesmo satélite. Só que o projeto CIVAM, certo? Que é o de monitoramento da Amazônia, nesses aspectos ele já foi desativado. Então vamos lá. Ele quer saber, analise a imagem que remete a uma estratégia e diga qual é essa estratégia, certo? E aí te mostra as bases do CIVAM. Centro de Vigilância, Unidade de Vigilância, Unidade de Telecomunicações, Unidade de Vigilância e Telecomunicações, Pelotão de Fronteira em implantação. Vocês vejam como está bem distribuído, olha. É importante relacionar todos os pelotões de fronteira, que estão bem, justamente, né, obviamente, nas fronteiras do Brasil aqui. As estações de vigilância, olha, tem muitas estações de vigilância aqui na Amazônia Legal, que compreende toda essa parte aqui, né, que a gente está observando. Deixa eu ver o que mais. E as unidades eram todas coordenadas justamente por um satélite e pelas unidades em terra, né, que compilava essas informações e fazia um monitoramento bacana da Amazônia naquela época. Certo? Vamos lá. Remete a uma estratégia, pressupõe o quê? Pressupõe a preocupação governamental com a entrada de imigrantes no país. Letra B. A determinação do governo em impedir a expansão de países vizinhos. Letra C. A utilização de tecnologias no processo de territorialização do espaço brasileiro. Letra D. Decisão do governo em proteger as áreas de construção de hidrelétricas no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre hidrelétrica, relembrar um pouquinho sobre hidrelétrica, principalmente as hidrelétricas que estão na Amazônia, que a gente está olhando nessa região. A gente sabe que existe um rio muito famoso que corta essa região, né? Vai mais ou menos por aqui, mais ou menos, certo? E esse rio é conhecido por ser o rio mais volumoso, né? Um dos rios mais volumosos e de maior extensão do mundo. E, consequentemente, esse rio ele tem o maior potencial hidroelétrico do mundo, certo? O que é que quer dizer maior potencial hidroelétrico? Quer dizer que a capacidade de gerar energia através da hidroeletricidade, que é feita a partir de quê? Da energia potencial gravitacional que a água tem, né, na jusante do rio. Vamos lembrar alguns conceitos. Conceitos de montante e jusante. Vou botar aqui, ó. Quando você está olhando para a foz do rio, para onde o rio deságua, a trajetória que o rio faz em direção à sua foz, a gente chama de jusante. Vou botar aqui o mar, né? Aqui, obviamente, é o Oceano Atlântico, aqui, tá? Então, quando eu olho nesse sentido do rio Amazonas, eu estou olhando a jusante do rio. J de jusante. Agora, quando eu estou olhando... Vou botar aqui o Jzinho. Quando eu estou olhando no sentido da nascente do rio, eu estou olhando o rio a montante, que a gente chama. Esses são termos geográficos que podem aparecer na sua prova. Certo? Eu estou olhando para a nascente do rio, eu estou olhando para montante. Certo? E, certo, beleza. Então, a energia hidrelétrica, ela pega a energia potencial gravitacional, que a gente sabe que o rio ele tem um declive, né? Deixa eu botar mais para cá para vocês observarem. Não dá para botar, não dá. Mas a energia ela sai da montante que geralmente está acima do nível do mar e vai para o nível do mar, né? Então essa energia potencial que dá o fluxo do rio, ela é canalizada por as turbinas e através da geração eletromagnética, né? Pela como é que eu posso dizer? Pelo o fluxo magnético, né? Quando você altera o fluxo magnético, você gera uma corrente elétrica, certo? Então, você pega essa energia potencial para girar uma turbina que vai girar um gerador de energia com potencial eletromagnético pela variação de fluxo, vai gerar energia hidrelétrica. É assim que se gera energia hidrelétrica, basicamente, certo? Basicamente.
Então, o Rio Amazonas ele tem o maior potencial hidroelétrico do mundo. É um dos rios que tem o maior potencial hidrelétrico do mundo, certo? E aí, ia falar da usina que tem lá, né? De uma das usinas que tem lá. Foi criada uma usina muito polêmica, que a gente falou, que é a usina de Belo Monte, por aqui mais ou menos, que ela é em um dos afluentes do Rio Amazonas. E ela foi muito criticada porque ela foi uma usina que foi criada como uma das obras que a gente chama de faraônica, né? Que não teria uma, digamos assim, como é que eu posso dizer? Um potencial social muito bacana. Ela poluiu muito, porque, vocês sabem, para a criação da usina hidrelétrica, a gente precisa represar essa água. Geralmente, do rio é represado, né? É criada a represa. E o alagamento das regiões circunvizinhas ocasiona, de certa maneira, uma destruição da vegetação natural daquele ambiente, né? Nós já estamos puxando a ecologia aqui. Ela foi muito criticada justamente por isso. E também é importante salientar que a implementação desse projeto de Belo Monte, ela foi feita no intuito de suprir uma importante região daí, que a gente chama da região do Grande Carajás, que é, na geografia física, a gente estuda como uma importante região de extração de minério de ferro do mundo, principalmente, né? Que foi o grande projeto Carajás que tinha a usina de Belo Monte como uma das formas de suprir energeticamente essa região de exploração de minério, certo? Falamos muita coisa aí sobre hidrelétrica e sobre essa região também. Beleza? Espero que vocês tenham anotado aí. É bom trazer um caderninho. Desculpem. Para anotar isso tudo aí. Letra E. Direcionamento dos investimentos militares para a proteção de recursos biogenéticos. Pelo contrário, né, pessoal? Eu acho que vocês ficariam em dúvida entre a letra A, por que a letra C e não por que a letra A. Preocupação governamental de entrada dos imigrantes no país. E a outra é territorialização do espaço brasileiro. Utilização da tecnologia. Primeiro que a gente tem que olhar o que a questão está te dizendo. O que a questão está te dizendo? Analise a imagem. A análise da imagem remete a uma estratégia. A estratégia do projeto Civan, certo? Que você deveria saber, basicamente. E ela pressupõe o quê? O que foi esse projeto? A gente tem a implementação, olha, de tecnologias. A legenda, que é esse quadro aqui embaixo, quando a gente está analisando o gráfico, é importante olhar para a legenda. A gente traz muitos aspectos, olha, de implementação de novas tecnologias, certo? Daqui para cá, olha, são implementações de novas tecnologias, são centros de vigilância, unidade de vigilância, unidade de telecomunicações, unidade de vigilância e telecomunicações. A gente tem, se você já soubesse mais ou menos o que é o projeto Civan, a gente tem a utilização de um satélite. Minha canetinha descarregou. De satélites nessa região, certo? Que é importante. E aí, quando ele fala assim, ó, preocupação governamental com somente a entrada de imigrantes, não é somente a entrada de imigrantes. Nessa região, é importante falar também um pouco sobre a questão do tráfico de drogas nessa região, que é crescente, né? A entrada de algumas drogas por essa região é crescente, precisa de um monitoramento. Então, pressupõe justamente a utilização dessas tecnologias, porque quando a gente fala no processo de territorialização do Estado brasileiro, a gente do espaço brasileiro, a gente tem esse conceito mais ampliado. Não só a preocupação com a entrada de imigrantes, até porque o Brasil, ele não é, até pouco tempo, né? Principalmente quando a gente está falando de 2016, que foi nessa prova aí, ele não tem, digamos assim, essa aula vai até 35, né? Mas vou até 40. Ele não tem, como é que eu posso dizer, muita preocupação com a entrada de imigrantes, né? Digamos assim. O Brasil ele sempre foi um país receptivo, principalmente para essas regiões, quando se trata de imigrantes. Mas quando você fala de utilizar essa tecnologia para o processo de territorialização, ele está falando de um conceito mais ampliado, um conceito que
não se restringe somente ao processo de imigração, mas o processo de consolidação do seu território, de dizer aqui, ó, olha, meu território é daqui para cá, digamos assim. A implementação, como ele bota ali, pelotões de fronteira, implementação de pelotões de fronteira, para justamente fiscalizar a matéria que entra e a matéria que sai dessa região, certo? Isso é importante. Então, o conceito de utilizar essa tecnologia como territorialização é mais amplo, não se restringe tanto quanto a letra A, certo? Talvez tenha se confundido como se confundiu aí, como foi confundido aí. Beleza? Vamos para a próxima, senão a gente vai responder o quê? 3, 4, mas essa é rapidinho, eu queria responder a última também, que é de escala. Essa daí, Enem 2015, segunda aplicação. As diferentes representações cartográficas trazem consigo ideologias. Eu marcaria ideologia. Eu grifaria ideologia. Deixa eu grifar aqui. Ideologias de uma época. A representação destacada, que é essa daqui, né, da Ásia, aí, se insere num conceito de cruzadas. Conceito de cruzadas. Por. Está te dizendo, olha, que essa daqui é uma representação do espaço, uma representação cartográfica. Isso aí equivalia a um mapa da época, certo? E traz consigo, que ele já te disse, ele traz ideologias. E está no conceito de cruzada. Qual é o conceito de cruzada? Olhe para essa cidade aqui, ó. O meio do mapa, o centro do mapa. A gente é acostumado a ver o mapa eurocêntrico, né? O mapa cartográfico lá com a Europa no meio e tal. Traz consigo uma ideologia. Foi uma ideologia da época, certo? E essa ideologia da época trazia a Europa como o centro do renascimento científico, né? A ciência centralizada na figura europeia, né? Na representação europeia na cartografia. Mas ele te deu um contexto diferente. Foi o contexto de cruzada. Que aí você deveria ter pelo menos uma noção do que foi basicamente as cruzadas naquela época, certo? Para ser mais sintético no que eu queria dizer, existiram muitas disputas entre grupos religiosos muito fortes nessa região, principalmente nessa cidade. Até hoje, Jerusalém ela se divide entre fortes influências, né? Cristã, judaica e muçulmana, sendo uma cidade, digamos assim, importantíssima para esses 3 tipos de ideologia, certo? Então aí você já vê como que essa ideologia ela centralizou a cidade de Jerusalém, como se tudo se confluísse para Jerusalém da época, certo? Olha, você tem a porção da Ásia para Jerusalém, a Europa para Jerusalém, a África tendo sempre o centro a cidade de Jerusalém, que é o contexto dessas cruzadas, certo? Então, se insere nesse contexto por, letra A, utilizar técnica para demonstrar a centralidade de algumas regiões. Vamos guardar essa aí. Revelar aspectos da estrutura demográfica de um povo. Estrutura demográfica. Quando a gente está falando de demografia, meu nariz sempre posta em aula, não sei porquê, é um tique, eu acho. Estrutura demográfica referente ao quê? A gente está falando da noção demográfica, quantificação de uma população da região, alguns índices de desenvolvimento da região, a gente está falando de demografia, certo? Mas aí não está explicitando justamente isso, né? Refletir a dinâmica sociocultural associada à visão de um mundo eurocêntrico. Pausa aí. Você poderia se confundir nessa. Dizer que, justamente pelo aquele conceito que a gente tem na cabeça de que o mapa, aquele mapa mundi, né? O mapa mundi famoso, tem a Europa no centro. Realmente, aquela representação é uma representação eurocêntrica. Essa representação, a gente tem a cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém ela não está na África. Na África o quê, rapaz? Na Europa. Ela está situada na Ásia. Vocês veem justamente aí a cidade de Jerusalém como ponto primordial e abarcando justamente o continente asiático. Certo? Ela está ali no que a gente chama de Oriente Médio, né? Que também faz parte da Ásia. Letra D. Mostrar o território para melhor administração dos recursos naturais. Difícil essa, né? Letra E. Sinalizar a disseminação global de mitos e preceitos políticos. Justamente, não, né? Não é disseminar justamente esse mito, esse preceito político, mas no sentido de centralizar uma região. O contexto de que, assim como o mapa mundi ele é eurocêntrico,
Essa representação, ela diríamos assim, ela é Jerusalém-cêntrico, Jerucêntrico. Está botando a cidade de Jerusalém no contexto das cruzadas como uma região importante daquela época. Deixa eu olhar o coisa aqui que eu não consegui ler a dúvidazinha que foi lá no chat de Davi. Você teve dúvida na letra D. Vamos analisar a letra D. Peraí, letra D. Calma, deixa eu ler. Eu marquei errado. É a letra C, a questão do eurocêntrico. Aí a gente vai para o que a gente conhece e não pelo que a questão está dando. Isso, justamente. Justamente isso aí. A confusão seria justamente nessa pegada aí. Caramba, eu tenho o contexto do eurocentrismo, né? O mapa mundi já vem na cabeça. A Europa tem que estar no centro. Mas não, nesse sentido, no sentido da cruzada, que é um contexto diferente, certo? A gente tinha a cidade de Jerusalém com uma importância muito maior, certo? Justamente fica utilizar as técnicas para demonstrar a centralidade de alguma região. Assim como no mapa mundi, foi utilizada a técnica para demonstrar a centralidade da Europa naquele contexto. Nesse contexto da cruzada, a gente tem uma outra região, que é a região de Jerusalém, como centralidade, como uma zona mais importante, certo? A aula está acabando já, meu Deus. Deixa eu ver. Essa aqui só tem mais duas, né? Não, tem 3. Aí. Beleza, mas eu preciso falar com vocês sobre justamente isso. Beleza. Eu estava falando para vocês sobre como se a dificuldade de você pegar um ambiente que ele é tridimensional e a cartografia transformar ele em unidimensional, certo? Em uma dimensão só. E aí a gente teve, nesse sentido, vários tipos de representação, certo? Várias maneiras diferentes de representar a superfície terrestre, certo? E com vários contextos diferentes, beleza? Agora eu tenho que introduzir para vocês o que é uma anamorfose. A anamorfose é a transformação cartográfica. Olha, já te deu o conceito, basicamente, né? É a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos ela é distorcida. Já está dizendo que vai ter distorção na forma. De forma a realçar o tema. A realçar o quê? O tema. Eu não estou realçando a forma física de uma região. Não é a forma física de uma região. É realçar um tema específico. Essa é a característica da anamorfose. A área da unidade espacial a qual o tema se refere é alterada de forma a proporcionar o respectivo valor. O que é que ele está te dizendo, basicamente? Ele está te dizendo que a anamorfose ela distorce a forma e distorce a proporção de uma forma de representação para destacar um tema. Ela não está preocupada com a escala em si. Ela não se preocupa com a escala de um mapa. Ela não se preocupa com a representação física daquela região no mapa. Ela se preocupa com realçar um tema específico, certo? Que ele pode ser o mais diverso, certo? Aqui a gente tem 5 representações diferentes. A primeira seria uma representação física de uma região, certo? Basicamente. Um desenho de uma região simples. A segunda, a gente tem uma coisa que a gente viu também, que é importante falar, uma representação das curvas de nível, numa escala bidimensional. Ele mostrou as curvas de nível numa escala bidimensional. Qual a importância da curva de nível? É avaliar a altimetria de um terreno. Eu já estou falando de curva de nível. A questão está perguntando sobre a anamorfose. A gente já comentou que é a anamorfose. A anamorfose, ela destaca um tema, ela distorce, ela altera a proporção para destacar um tema específico, certo? Um tema específico. E a curva de nível representada em 2, a curva de nível bidimensional, ela vai te mostrar a altimetria de um terreno, de uma superfície, certo? Ela vai te mostrar o quanto que ela está mais alta ou mais baixo, a nuance do terreno, certo? O terceiro, é justamente a anamorfose, certo? A anamorfose, percebam, não é uma representação, não é um mapa em si, é quase representação de um mapa, digamos assim. E ele representa um tema, ele não está preocupado em mostrar delineamento de território, ele quer mostrar o realce de um tema.
E esse tema, muito provavelmente, deve ser poder aquisitivo ou poder econômico, porque a gente tem os Estados Unidos altamente deformado, a gente tem os países menores, como, por exemplo, a Venezuela, bem miudinha, a República Dominicana, bem miudinha, o Brasil ali mediano, né? Porque ele está destacando um tema específico. E essa seria a representação da anamorfose. Esse é um exemplo de anamorfose. Ela não está preocupada em representar a superfície, ela não está preocupada em representar a territorialização de um lugar. Ela não está preocupada com isso. Ela quer realçar um tema. Ela distorce a forma, ela distorce a proporção. Para quê? Para realçar um tema específico, que vai dar aonde na legenda. A legenda vai estar dizendo, ou o título vai estar dizendo, por exemplo, PIB per capita dos países, tal. Aí te mostra essa anamorfose aí, com os Estados Unidos, que tem um PIB muito maior do que os outros países, altamente distorcido, altamente alterado de sua proporção. Essas são duas representações mais simplórias, né? A gente tem o último representação, um mapinha de GPS, que vê justamente o plano cartográfico, como a gente já viu há muito tempo. Vou dar uma corrida para a gente... Eu já estourei meu tempo, né? Olha, essa daqui é de boa, certo? Eu queria fazer essa, que é a escala, certo? Mas essa é mais rapidazinha, para não estourar o seu tempo. Se tiver dúvida com essa, vocês me chamam, certo? No privado. Mas vamos fazer essa ligeirinho? Olha, as figuras representam a distância real entre duas residências e a distância proporcional desenho em uma representação cartográfica, as quais permitem estabelecer relações espaciais entre o mapa e o terreno. Para a ilustração representada, ele quer saber a escala numérica. Lembrando que a gente tem escala numérica e escala... Eu acho que estão dormindo. A gente tem escala numérica e a gente tem a escala... Beleza. Estão dormindo. A gente tem a escala numérica e a gente tem a escala da figura, né? Figurativa. Eu mesmo esqueci, na realidade. Mas a escala numérica, ela é representada dessa seguinte maneira. Lembrar umas coisas importantes sobre a escala. Eu sei que vocês não vão ter dúvida no que é a fórmula de escala. Escala é igual a desejo sobre real, né? Ou seja, desão, nessa representação que ele trouxe aqui, ele deu a distância real é o desenho, ou desão, e a distância no mapa proporcional é o desenho. Então seria desejo, que é ai, meu pai do céu, que é o real, que seria o desão, sobre desenho. Desenho sobre desão. Que desão ele está te mandando a distância. O que você ia fazer? Primeiro, atentar para uma coisa. Aqui a gente tem uma escala em metro e aqui a gente tem uma escala em uma representação em milímetro. Porém, a escala ela deve estar na mesma unidade. Unidade igual unidade. Estou falando com o dedo aqui para estar. Então, você precisaria transformar esses 2.000 metros aqui em milímetros e fazer a razão deles dois. Você encontraria justamente o resultado, que é a letra A, que é 1 para 50.000, certo? O que é que representa? 1 milímetro nesse mapa aqui, 1 milímetro. O que é que representa esse 1 por 50.000? Representa aqui, 1 milímetro nesse mapa aqui, representa a 50.000, 50K, eu boto aqui, de milímetros na realidade, certo? Mais dúvidas, questionamentos, eu vou deixar vocês, porque já está no intervalo, né? Para não comer muito horário de vocês. Mas se tiver dúvida, manda no WhatsApp lá e vamos comer alguma coisa. E mais tarde a gente vem com biologia, certo? Se tiver dúvida, manda, pode mandar. Viu? Um cheiro, vou parar de gravar aqui. E até daqui a pouco.